E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Logo depois de ter feito aquele sinal central do Evangelho, do pão repartido, do povo organizado. Aquele projeto de vida e de sociedade que o império não suporta. O império é representado na simbologia bíblica pelo mar. O império da dominação, o império da religião opressora, o império dos exércitos das legiões romanas, o império dos empórios e dos mercados, não suportam o projeto de um pão partilhado entre todos, de um povo organizado em grupos. Então, se acreditamos neste projeto, temos que enfrentar o mar. Não tem como acreditar no pão repartido sem ter que enfrentar o mar. E Jesus manda, ordena que nós enfrentemos esse mar. Ele fica na beira, despedindo-se da multidão. Depois sobe no monte e começa a rezar a noite toda, enquanto nós lá no mar, agitado pelo vento, com fadiga. Quando já é as últimas horas da noite, quando o sono se faz mais pesado, quando a escuridão parece mais forte, Jesus vem ao nosso encontro, caminhando sobre as águas. Para ele, o mar não é um problema. Ele domina, ele caminha, ele não tem medo do mar. E nós que vendo ele fazendo isso, pensamos, é um fantasma. E gritamos, cheios de medo, apavorados. E Jesus que nos diz, coragem, eu sou, não tenhais medo. Eu sou. É o nome de Deus, é o nome de Yahvé. Daquele Deus que desde o começo, desde o segundo dia da criação, separou as águas. Aquele mesmo Deus que separou as águas do Mar Vermelho, que separou as águas do Rio Jordão. Aquele Deus que controla e domina as águas. Ele não tem medo do mar. O mar que pode ser as forças caóticas, pode ser o faraó, pode ser as terras de Canaã com todos os seus reis. Ele não tem medo. Ele avança sobre as águas. É nós que temos medo. E agora Pedro, quando sabe que é ele, diz, se és tu, então ordena que eu venha a ti sobre as águas. Vem. Pedro quer ir ao encontro de Jesus. Desce do barco, vai ao encontro de Jesus, mas quando se apercebe da força do mar, ele teve medo. É um outro tipo de medo. O primeiro medo era de ter visto um fantasma. O segundo medo é real, é o confronto com o mar agitado. Salva-me, Senhor. Hosana, salva-me, Senhor. Jesus estende a mão. Homem pequeno na fé, por que dubitaste? A pequenez na fé, a pouca fé, não consiste em não crer em Jesus. Consiste em ter medo do mar. E este é o problema das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas igrejas,
de nós mesmos. Querer encontrar Jesus e esquecer o mar. Fazer do encontro de Jesus uma experiência de fé pessoal profunda que naufraga quando o mar manifesta todo o seu poder e sua força de divisão, de opressão, de morte, de violência. A tentação é querer encontrar Jesus caminhando sobre o mar como se o mar fosse liso, tranquilo, um vidro que não se agita. Não é possível. Ter fé significa não ter medo do mar. Ter fé significa, como Jesus, enfrentar o mar. Ter fé não é só a nossa relação com Deus. Ter fé é a nossa relação com esta sociedade, com este mundo, com esta realidade terrível de morte que nos circunda todo dia, que parece invencível. Falando em mar, me vêm na mente as palavras de Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Qual é a tua rota, Ocidente? Por onde tu está indo? Porque se nós separarmos a fé em Jesus do confronto com o mar, acabamos fazendo com que a nossa própria igreja vire mar revolto, justificando, legitimando, apoiando ou silenciando, que é pior ainda, diante de tudo aquilo que está aí, matando, destruindo, violentando as pessoas, sobretudo os pobres, as mulheres, os diferentes, a natureza. Gente pequena na fé, porque tem medo do mar. Depois os discípulos, quando o vento cessa e Jesus sobe no barco, vão proclamar: Tu és o Filho de Deus. A mesma fé que daqui a 2 páginas será proclamada por Pedro quando Jesus pergunta: Vocês quem dizem que eu sou? Tu és o Filho de Deus. Isso. No nosso barco nós proclamamos essa fé, mas é o barco que está enfrentando o mar. Se não enfrentarmos o mar, a nossa fé é pequena demais.